Bom dia, irmãos. Estamos reunidos aqui para mais uma escola bíblica dominical online. É com alegria que a gente usa esse expediente, esse recurso tecnológico para chegar até você com o ensino da palavra de Deus. Nesse trimestre, nós estamos estudando a revista oferecida pela Convenção Batista Fluminense sobre as adversidades. E nesta ocasião estamos na lição 5, com o tema Quando a adversidade é gigante. Adversidade vem de adversário, inimigo. E aqui, nestas lições, estamos estudando os diversos aspectos das adversidades que estamos a enfrentar, muito especialmente nesse tempo de pandemia. Hoje vamos olhar para uma batalha escrita na Bíblia e tirar algumas lições sobre a adversidade quando ela é gigante. A batalha, na verdade, que vamos estudar é a mais famosa do Antigo Testamento. E veja, ela não aconteceu entre dois grandes e poderosos exércitos, não. A batalha mais famosa do Antigo Testamento, todos a conhecemos, foi entre duas pessoas, Davi e Golias. Essa batalha aconteceu num vale de Elá, mas ao contrário do que muita gente pensa, esta batalha não foi entre Davi e o gigante, como ensinamos as crianças desde bem pequenos. Charles Swindoll usa uma expressão que eu gosto muito, ele diz que essa batalha foi entre Davi e um anão. Davi e um anão. Isso porque o tamanho das pessoas, o tamanho das coisas, o tamanho das adversidades da vida sempre depende de quem vê. Eu repito, o tamanho da adversidade da vida depende de quem vê. Porque a primeira grande lição que nós podemos aprender no estudo de hoje é essa que eu projeto para você e eu queria que você gravasse, ficasse gravada no seu coração. Os gigantes da vida podem ser enormes para nós, mas sempre serão anões para Deus. Os gigantes da vida podem ser enormes para nós, mas sempre serão anões para Deus. Bom, nós conhecemos a história, não precisamos ler, ela está registrada no capítulo 17 do livro de 1 Samuel. Mas nós podemos destacar alguns pontos dessa história tão conhecida e aí tirar algumas lições. O primeiro vem do transfundo dessa batalha. Para a gente melhor entender a batalha, eu quero convidar você a voltar ao capítulo 16 e no verso 7 diz assim: Mas o Senhor disse a Samuel, não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. Perceba que tem tudo a ver com essa grande verdade que acabei de lhes mostrar. Os gigantes da vida podem ser enormes para nós, mas sempre serão anões para Deus. O transfundo dessa batalha está neste verso que acabei de ler. Davi era o menor de seus irmãos, o mais caçula, o mais novo. E quando Samuel vai, ordenado por Deus, ungir um dos filhos de Jessé, ele vê todos os filhos passarem diante de seus olhos e ele vai tentando ungir um a um e Deus o impede, dizendo: olha, não olhe para a aparência, Samuel, olhe para o coração, não veja como os homens veem, olhe e enxergue como eu vejo o coração. Então,
Eu pergunto a você, entre Davi e seus irmãos, quem era maior? Logicamente, depois do que eu estou a dizer, você vai reconhecer, concordar comigo. Depende de quem vê. Será que Samuel, Jessé, seus irmãos e Davi aprenderam essa grande lição? Que não se deve olhar para a aparência e sim para o coração? Porque os gigantes da vida podem ser enormes para nós, mas sempre serão anões para Deus. A segunda coisa que quero destacar nessa história, nessa batalha entre Davi e Golias, é o tamanho da adversidade. Com os exércitos posicionados no Vale de Elá, tudo pronto para a batalha, surge Golias. E a descrição de Golias, irmãos, é impressionante. Eu quero ler aqui na Bíblia a mensagem, na tradução da Bíblia a mensagem, como é que o texto sagrado descreve o tamanho da adversidade que havia diante do povo. 1 Samuel 17, versos 4 a 6 diz: de repente surgiu das fileiras dos filisteus um gigante de quase 3 metros de altura, chamado Golias de Gate. Tinha na cabeça um capacete de bronze e usava uma armadura que pesava quase 60 quilos. Usava também caneleiras de bronze e carregava uma espada de bronze. Sua lança parecia uma viga. Só a ponta da lança pesava 7 quilos e 200 gramas. Você consegue se imaginar diante desse adversário? Pare um pouco e imagine que você tem diante de si Golias, quase 3 metros de altura. Imagine uma adversidade assim diante de você. Diante de gigantes, somos facilmente tomados pelo medo. Diante de gigantes, somos facilmente tomados pela preocupação. Nós temos realizado os nossos encontros virtuais de oração, Finéias, pelos dias da semana, 6h30, 7h30, e eu tenho ouvido ali alguns irmãos dizerem: ah, pastor, eu estou muito preocupado. Diante de uma adversidade, é comum a gente ficar muito preocupado, especialmente quando essa adversidade é grande, muito grande, a gente vê e sente preocupação. Diante dos gigantes, da adversidade, a gente fica ansioso também. Diante de adversários e adversidades gigantes, a gente se deprime, a gente entra em pânico. É natural. O tamanho da adversidade nos põe temores, nos põe medos. Mas não é apenas o tamanho da adversidade, do tamanho do Golias. Vejam a fala do Golias. Isso está nos versos 8 e 9 de 1 Samuel 17. Diz assim: então parou e gritou às tropas de Israel: por que armaste a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que me enfrente. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos vossos servos. Mas se eu vencer e o matar, sereis nossos escravos e nos servireis. E o filisteu disse mais: desafio hoje as tropas de Israel, mandai-me um homem, para que nós dois lutemos. Golias sugeriu uma tática geralmente usada no mundo oriental, a batalha representativa. Em outras palavras, ele dizia: não há razão para a gente envolver todos os 2 exércitos nessa luta. Basta enviar o seu melhor guerreiro e eu lutarei com ele. Eu sou o campeão daqui, eu sou o maior daqui e eu vou vencer o maior daí.
Mas percebam, Golias não disse isso e se foi embora, porque o texto vai dizer que ele repetiu isso cada manhã, cada tarde, durante 40 dias. Sabe, essa expressão nos ensina que os adversários gigantes que a gente enfrenta na vida têm essa capacidade de continuar batendo na mesma tecla. Isso se aplica aos gigantes do medo e da preocupação que nos sobrevém quando estamos diante de adversidades. Eles não vêm apenas uma vez, mas aparecem de manhã, de noite e às vezes pela madrugada, dia após dia, noite após noite. Estes temores são como adversários que martelam o coração, a mente da gente com persistência e com intimidação, especialmente quando os enfrentamos com as próprias forças, porque a gente sabe que as forças que a gente tem são limitadas. Então, eu queria perguntar, diante desse gigante, dessa adversidade gigante que estamos enfrentando, essa pandemia, com que forças você tem lutado? Eu queria fazer você lembrar que o Deus a quem a gente serve é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Se você quiser enfrentar os gigantes da vida, sejam eles quais forem, na sua própria força, é possível que o medo tome conta de seu coração. Mas se você confiar naquele Deus, o mesmo de Davi, o mesmo Deus a quem servimos, podemos ter certeza que os gigantes se transformam em anões. É agora que entra Davi nessa história. Ele estava cuidando das ovelhas de seu pai, Jessé, que manda Davi vir até ele e diz: olha, leva mantimento para os seus irmãos que estão lá na batalha. Mas aquele era o 40º dia em que Golias ia para a frente de batalha a desafiar o povo de Israel. Aquele dia nasceu o sol pela 40ª vez e Golias estava lá falando a mesma coisa. Esse mesmo sol nasceu lá onde Davi estava. Para Davi era apenas mais um dia. Então perceba, nenhum anjo ficou anunciando que aquele seria o grande dia. Nenhum anjo tocou uma trombeta para anunciar que esse seria o último dia de Golias e o dia em que Davi seria reconhecido como grande guerreiro. Não houve. Davi simplesmente seguia sua vida, mas olhava para o Senhor e não para as adversidades. Então, Davi, em obediência a seu pai, vai até o arraial onde a guerra está sendo travada. E quando ele chega lá, o texto diz que ele ouve Golias gritando ameaças contra Deus, ameaçando Deus e o povo de Deus. Ouvindo aquilo, Davi, diz o texto, ficou furioso. Eu devo lembrar, este é o 41º dia em que Golias está repetindo as mesmas palavras. Mas para Davi é apenas o primeiro dia. Enquanto o povo foi acumulando medo, preocupação, dia após dia, 40 dias seguidos, Davi, ao ouvir aquela ameaça pela primeira vez, ameaça contra Deus, contra o povo de Deus, ele ficou furioso, ele não aceitou aquilo. E foi por isso que Davi se apresentou para lutar, porque ele viu a Golias como Deus vê um anão afrontando o Senhor, e não como um gigante.
Bom, Davi já está na cena. E é aqui que ele enfrenta um outro adversário que eu quero chamar de a síndrome do irmão mais velho. Eliabe, seu irmão mais velho, veja o que Eliabe diz quando Davi se apresenta para lutar, verso 28. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, o ouviu conversando com aqueles homens, ficou furioso com Davi e disse: por que vieste para cá? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Eu conheço o teu orgulho e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a batalha. Irmãos, devemos lembrar que Eliabe, esse irmão mais velho de Davi, quase foi ungido rei em seu lugar. Mas o que Eliabe viu foi Davi recebendo o óleo da unção em sua cabeça e sendo ungido rei. Certamente Eliabe pensou: ele foi ungido rei no meu lugar. Foi por isso que Eliabe questionou qual era a motivação de Davi estar ali. Por que você veio? E mais, tentou humilhar Davi quando disse: onde estão as ovelhas? Você é um pastorzinho de ovelhas. Onde estão as ovelhas? E por fim, ainda acusou Davi, dizendo: eu conheço a sua insolência, o seu orgulho, eu conheço a maldade do seu coração. Sabe, irmãos, é impressionante como o homem é capaz de ver a sua culpa projetada na vida dos outros. Aquela era a culpa de Eliabe, cheio de orgulho, de maldade, cheio de segundas intenções, humilhado. Eliabe viu os seus erros na vida do seu irmão, isso é muito comum de acontecer. Mas Davi não se impressiona com a fala de seu irmão, isso é lindo aqui. Davi sabia que ele devia lutar contra Golias e não contra seu irmão. Davi seleciona, escolhe bem quais as batalhas ele vai guerrear. Ele não gasta energia com batalha improdutiva. Quantas vezes, ao enfrentar nossos gigantes, esquecemos o que devemos lembrar e lembramos do que precisamos esquecer. Ficamos recitando os fracassos do passado em detalhes e temos dificuldades em nomear as vitórias que Deus já nos concedeu. Na síndrome do irmão mais velho, Davi não gasta energia, ele se poupa para a batalha que realmente tem valor. Sexta lição é aquela em que Saul entra em cena e agora Saul vai receber a grande lição. Saul ouve a fala de Davi e então manda chamá-lo. O único gigante que Saul está vendo é Golias. E Davi, jovem, de estatura mediana, dizendo que vai guerrear com ele. O que Saul faz? Saul reage da seguinte maneira: menino, você é um garoto, você não tem tamanho. Ele é um homem de guerra, você nunca pegou numa arma. Olhe para aquele gigante. É o que Saul está dizendo para Davi. Saul não tinha ouvido a lição. O homem olha para a aparência, mas Deus vê o coração. Davi devia ter pensado, enquanto Saul dizia aquelas coisas, o seguinte: que gigante, rei? O único gigante que conheço em minha vida é Deus, o Senhor dos exércitos. Aquele ali, para quem o Senhor está apontando, é um anão. Deus é onipotente, e se Ele estiver ao meu lado, a onipotência não pode perder para aquele anãozinho chamado Golias. Saul aprendeu aqui a lição, que Deus vê o coração e não a aparência. Novamente, os gigantes da vida podem ser enormes para nós, mas sempre serão anões para Deus. E então,
chega a hora da batalha. Imagine a cena. Um menino pastor de um lado e do outro lado um guerreiro filisteu. Tente se imaginar ali. Nos versos 41 a 46, eu não vou ler aqui, Davi é motivo de piada. Piada de Golias. Mas Davi não se deixa intimidar. Sabe, a intimidação é talvez a nossa maior batalha quando lutamos contra gigantes. Porque intimidados, a gente perde a voz. Intimidados, os pensamentos se confundem na cabeça. Intimidados, a gente esquece até de orar. Intimidados, a gente se concentra nos pontos negativos da gente. Intimidados, a gente esquece de quem a gente representa. E intimidados, os joelhos tremem. Mas a Bíblia diz que os olhos de Davi não estão em Golias. Os olhos de Davi estão no Senhor. O Senhor é o seu foco. Ele só vê o Senhor dos exércitos. E os versos 45 a 46 dizem tudo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Sabe qual é o segredo de Davi? Para Davi, a guerra é do Senhor, não é dele. O grande segredo, irmãos, diante das grandes adversidades que temos a enfrentar na vida, é saber se o Senhor está do nosso lado. E se Ele está do nosso lado, a guerra já não é nossa, a guerra é do Senhor. E aí, seja qual for o tamanho do adversário, ele será sempre um anão. Quais são, então, as lições gigantescas que a gente aprende dessa batalha? A primeira, enfrentar gigantes é uma experiência que intimida. Sim, quando a gente olha para o adversário, para o seu tamanho, quando a gente olha para essa pandemia, quando a gente olha para o lado e vê um querido morrendo, quando a gente vê alguém aqui ou ali adoecido, internado, entubado, quando a gente enfrenta essa gigantesca ameaça, esse gigantesco adversário, sim, a gente pode ficar intimidado. Essa é uma lição que a gente aprende. Uma outra lição que a gente aprende, gigantesca lição dessa batalha, é que guerrear é uma experiência solitária. Atrás de si, Davi tinha um exército, mas ali estava um monte de gente amedrontada, ali estava o seu irmão que o acusou, ali estava Saul, que só conseguia enxergar Golias, não tinha intimidade com o Senhor. Então, em tudo isso, a gente percebe, muitas vezes, diante dos grandes adversários da vida, a gente está sozinho e a gente precisa contar com Deus mesmo, porque é Ele que nos fortalece. Se a gente tem Deus ao lado, todo adversário é anão. E a terceira lição gigantesca que a gente aprende nessa batalha é que confiar em Deus é uma experiência estabilizadora. Davi
aprendeu a confiar em Deus desde bem cedo. Lutou contra o leão, lutou contra o urso e os venceu para proteger as ovelhas de seu pai. E nisso ele aprendeu a confiar no Senhor e encontrar no Senhor a estabilidade para enfrentar grandes adversários. Você, diante de grandes adversidades, treme ou fica estável no Senhor? E a quarta lição que a gente aprende, gigantesca lição nessa batalha, é que conquistar vitórias é uma experiência memorável. Ou seja, digna de memória, deve ser guardada na mente. Eu e você temos experiências acumuladas com Deus, memórias. Elas devem fazer parte da nossa trajetória. Elas devem ser convidadas ao presente, transportadas do passado, sempre que enfrentarmos grandes adversários. Davi se lembra, eu já venci um leão capacitado pelo Senhor, e capacitado pelo Senhor eu matei um urso. Estas memórias de grandes vitórias com o Senhor devem fazer parte do nosso presente. Onde está ou quem é o seu gigante hoje? Seu gigante está no trabalho ou na falta dele? Num colega do trabalho? Seu gigante é um processo judicial que se arrasta? Seu gigante está na sua família, num ente querido, no cônjuge, no filho? Seu gigante está no luto de alguém que partiu? Seu gigante tomou conta do seu coração, gerou um medo e agora o seu adversário passou a ser o medo? Sabe o que Deus diz para a gente? É que Ele só precisa que a gente olhe para Ele. Que Deus ensinou a Davi nessa batalha que bastava Davi ter nas mãos 5 pedras lisas e uma funda de fé, e Deus passaria a controlar tudo daí por diante. Se você estiver disposto a guerrear e colocar toda a sua confiança no Senhor, poderá enfrentar adversários gigantes, porque para Deus eles não passam de anões. Tome suas 5 pedras e sua funda de fé e confie no Senhor, e todos os seus adversários serão anões. Que Deus o abençoe.